Um pouquinho do Molica agora. Molica, as decisões tomadas pelo TSE e pelo Supremo Tribunal Federal devem passar pelo crivo do Legislativo? Há ambiente para convencer deputados a aderir a essa CPI contra o Judiciário? Vamos lá, por partes, né? A lei da magistratura deixa claro que um juiz ele não pode ser punido por suas decisões. Essas decisões podem ser reformadas, mas ele não pode ser punido. O que pode acontecer é a reforma das decisões por instâncias superiores ou mesmo a anulação de processos quando se avaliar que o determinado juiz cometeu ali erros processuais graves, cometeu pedaladas. Foi o caso do Moro, Sérgio Moro. Né? Os processos lá que foram anulados não foram anulados porque ele condenou Lula. Foram anulados porque, na avaliação do Supremo, ele cometeu infrações ao Código de Processo Penal que geraram essa anulação. Não foi porque ele condenou, foi porque ele errou, cometeu erros ao longo do processo. Então, tem uma questão. Agora, existe uma discussão política e, inegavelmente, na hora que o Supremo entra muito na seara política, se arrisca a ter discussão política. Né? Isso é razoável. Né? Dá para criar essa discussão. Não pode se eximir dessa discussão, ainda que muito desse excesso de atuação do Supremo, nesses momentos em que ele invade ali, vai um pouco além da linha, tem muito a ver também com a imobilidade do Ministério Público, particularmente da Procuradoria-Geral da República, que deixa um troço correr solto. E aí o Supremo acaba, no processo eleitoral, isso ficou muito evidente. Né, como o Ministério Público deixou de tomar iniciativas. Acabou o Supremo fazendo também o papel do Ministério Público, o que não é importante. Agora, o que não é importante não, o que não deveria ser feito, mas pode-se até justificar. Agora, no caso dessa CPI especificamente, ela não tem a menor chance de vingar, por uma razão simples. A legislatura, os atuais deputados e senadores, os mandatos, quer dizer, alguns senadores permanecem, mas a legislatura, o período deles, termina no fim de janeiro. No dia 1º de fevereiro tomam posse os novos senadores, novos deputados e começa uma nova legislatura. E o regimento da Câmara dos Deputados é muito claro em relação a isso. As comissões parlamentares de inquérito, elas são comissões temporárias. E essas comissões devem se encerrar obrigatoriamente ao fim de cada legislatura. Então não dá para abrir uma CPI agora, no fim de novembro, o recesso começa no dia 22 de dezembro, a CPI pode funcionar no recesso, mas seria inviável, na prática é inviável. Então vai funcionar no recesso, a CPI do Papai Noel, então, porque vai ter dezembro, fim de dezembro, janeiro, que continua o recesso, aí acaba. Então, assim, essa CPI especificamente é apenas para fazer espuma, é apenas para criar um fato político. Ela não tem a menor condição de ser instalada. Eu lembro quando houve o adiamento da CPI do MEC, eu falei isso aqui, olha, se deixar para depois da eleição, não vai rolar CPI por falta de tempo hábil, porque as CPIs que são abertas numa legislatura têm que terminar dentro daquela mesma legislatura. E aí não dá tempo para isso. Mas, enfim, como fato político, é importante ter a discussão. É impossível não discutir nada. Tudo pode ser discutido, especialmente questões políticas. Com vocês.